Olá, tudo bom? Estamos aqui começando mais um Redez, mais uma entrevista com uma brasileira que mora na Alemanha. Hoje nós vamos conversar com a Fernanda de Haro Bayer. Tudo bom, Fernanda? Olá, Leti, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu também, muito feliz. Muito obrigada por ter aceito. A Fernanda, ela nasceu em São Paulo e ela mora há mais de 25 anos na Alemanha. Ela é advogada, trabalhou por 12 anos numa ONG alemã, somente para meninas e mulheres, defendendo os direitos das mulheres, principalmente as imigrantes. Em 2016, ela fez um encontro com brasileiras que vivem em Berlim. E em 2021, ela abriu uma empresa de consultoria social e jurídica para estrangeiros. E esse ano, junto com o marido, né, em 2023, ela está iniciando uma empresa de recrutamento de mão de obra qualificada brasileira. Nesse bate-papo, ela vai contar para a gente todo esse trajeto e sobre essa empresa que ela está abrindo. Fernanda, queria começar com você perguntando: você mudou para a Alemanha em 1998. Você já foi para Berlim? Como que foi essa mudança? Olha, a minha irmã já vivia aqui em Berlim, desde logo depois que caiu o muro, e eu fazia faculdade de Direito e eu vim visitar algumas vezes a Alemanha. E aí eu decidi vir para a Alemanha em 98. A princípio foi para estudar alemão, porque eu era ainda muito jovem, já atuava como advogada, mas estava assim um pouco decepcionada porque eu queria, né? Era muito tinha muita ideologia na cabeça de querer salvar o mundo e achava que estudando direito eu ia conseguir fazer isso. E percebi que não era bem assim. E aí eu vim para a Alemanha para estudar, aprender o alemão e para poder fazer assim. Quando voltasse para o Brasil, utilizando o alemão, talvez fazer concurso público para juíza. Só que daí acabei ficando por aqui, né? Então, assim, a vinda para a Alemanha mudou a minha vida e depois os caminhos se tornaram outros, né? E eu vim para cá numa época que nem havia mídia social, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, a vida de uma estrangeira aqui e diretamente, eu sempre fiquei em Berlim, sempre foi bastante difícil nesses tempos, né? Que eu ficava esperando cartas de amigas e não tinha muitas opções para estrangeiras, ninguém nem sabia muito o que fazer com a gente aqui. Foi uma mudança muito grande para mim, mas eu vim direto para Berlim e vivi todo esse tempo aqui. Que lindo. E você iniciou já trabalhando nessa empresa, nessa ONG, né? Uma ONG de mulheres. Foi seu primeiro Não, trabalho? Não. não, na verdade não. Na verdade, eu iniciei assim, quando eu vim, eu fui ajudar, trabalhei com a minha irmã, que ela tinha uma loja de cosmética, e depois eu fiquei só estudando alemão, porque quando você tem um visto para aprender a língua, você não pode trabalhar, né? Então eu vim preparada para isso, na verdade, financeiramente também e tal. Depois eu acabei conhecendo o pai da minha filha na época, nós não nos casamos, mas vivemos juntos há alguns anos. Tive a minha filha, e só então depois, quando eu me separei, é que eu consegui encontrar o meu caminho profissional. Foi aí que eu busquei, houve mudanças na Alemanha também, de leis naquela época e tudo mais, uns anos depois, né, que eu tinha vindo, e aí que eu comecei a galgar os meus passos de como encontrar um campo para eu me integrar profissionalmente na Alemanha, mesmo também porque com o início do pouco do alemão que eu falava naqueles anos, ainda não tinha muita chance para mim. E aí, então, foi em 2008 para 2009 que eu entrei nesse trabalho, que daí foi uma outra fase que mudou a minha vida também completamente. E como foi também essa adaptação com o idioma, Fernanda? Foi complicado? É fácil? As Olha, pessoas te ajudam, te ajudavam na época? na época, assim, no início a gente sempre usa como muleta o inglês, né? Mas Sim. chega uma hora na vida que você tem que dar aquele passo realmente para começar a usar o alemão. E eu, como eu era advogada, então assim, o meu perfeccionismo, né, assim,
a exigência que eu tinha comigo mesmo de querer falar perfeito, de escrever perfeito o alemão, me travou por muitas vezes, né? Mas aí eu fui, tanto é que eu fui morar com uma família alemã, eu aluguei um quarto na casa de uma família para eu poder treinar, falar mais, ter mais contato com a língua. E quando eu comecei a trabalhar nessa ONG, e aí que eu fui aprendendo cada vez mais. E olha, 25 anos depois, eu ainda sigo aprendendo, né? Hoje em dia, lógico, eu tenho um domínio da língua, me sinto muito à vontade, transito nos 2 idiomas, nos 3, na verdade, com o inglês também. Hoje em dia, eu melhoro até o alemão do que o inglês, na fala e na escrita, mas não é fácil aprender essa língua, não. Tem que ter persistência. Sim, sempre, sempre. Não pode desistir. Desanimar é permitido no meio do caminho, mas desistir nunca. Desistir nunca. E esse trabalho na ONG, Albatroz, né? Chama ONG? Sim, sim. Hoje em dia é Já, muito grande. já era defesa de direitos femininos, especialmente das imigrantes. Eles são uma entidade não governacional, né? Que fala? Governamental. Governamental, é. E eles têm várias organizações que ajudam em diferentes áreas. Então, para pessoas com problemas psicológicos, para refugiados, para crianças, para pessoas com problemas, assim, várias coisas. E eu entrei nessa organização que era uma casa para meninas e mulheres, onde a gente oferecia várias atividades, vários cursos, vários seminários, vários projetos diferentes. E eu comecei a criar daí o departamento das mulheres, porque antes era uma coisa só, e aí quando eu entrei lá, eu comecei a separar esse trabalho e criei, na verdade, o departamento das mulheres, com todas as atividades que eu fazia para as estrangeiras. Eu fazia o aconselhamento, mas eu organizava seminários, viagens, projetos, várias atividades diferentes, sempre buscando o empoderamento da mulher, a defesa dos direitos das mulheres, principalmente, lógico, mulheres estrangeiras, porque tem mais dificuldade ainda, não só a questão do gênero, mas aí ainda mais com o agravante de ser migrante num país. Então, assim, eram todos esses aspectos que eu abordava nas atividades que eu fazia, justamente para ajudar as mulheres a se empoderarem ou conhecerem os seus direitos, para poder se estabelecer nessa sociedade alemã também, como pessoa participante da sociedade. E você lembra de onde vinham essas mulheres? Qual era o continente ou qual era o país que elas vinham? Qual Sim, era? olha, a minha primeira cliente, ela vinha de Gana. Foi uma experiência assim muito legal e ela ficou por muitos e muitos anos sendo minha cliente lá, porque às vezes a pessoa tem vários problemas burocráticos, problemas legais. Então, assim, quando ela encontra uma organização dessa, e tem muitas na Alemanha, né? E ainda mais que falando a sua língua, ou entendendo, no caso, ela falava um pouco de alemão também, e eu atendia em outras línguas, mas assim, lá iam mulheres de todo quanto é lugar do mundo. Eu atendia turcas, árabes, polonesa, russa, do Afeganistão, da Síria. Muitas brasileiras começaram a me procurar, porque através da propaganda boca a boca, a comunidade brasileira ficava sabendo que eu atendia lá gratuitamente e ajudava a resolver todos esses problemas, né, de papelada burocrática na Alemanha. Então, iam portuguesas, moçambicanas, angolanas, e às vezes os homens reclamavam, queriam ir, eu falava, me desculpe, mas o atendimento é só para mulheres, mas normalmente as mulheres, elas levam o problema, elas é que muitas vezes são o pilar da família, né? Sim. Então, muitas vezes as mulheres levavam realmente o problema que dizia respeito ao marido, à esposa, era um todo, né? Por exemplo, questão existencial de onde buscar ajuda do governo para viver, dinheiro, apartamento. Então, assim, eu falava, olha, a mulher traz os documentos e eu não vou olhar aqui no nome de quem. Enquanto eu tiver capacidade de tempo para ir ajudando, eu não vou fazendo muito essa diferença. E a minha chefe era muito querida e falava, se você conseguir fazer todo o resto, você pode fazer isso também. E assim foi indo. Que máximo. Que experiência rica que você teve, hein?
Sim, sim, era muito gratificante. Eu falava para minha chefe que eu era paga para ajudar pessoas, e ali eu encontrei realmente o propósito, o sentido da minha vida, de utilizar todo o meu conhecimento jurídico que eu adquiri no Brasil, e depois, ao longo desses anos todos, eu fui fazendo muitos cursos sobre as leis na Alemanha, e eu utilizava essa facilidade que eu tenho com isso para ajudar as pessoas. Então, assim, eu adquiri um conhecimento interdisciplinar nas leis alemãs, porque assim o povo, as pessoas que iam me procurar lá normalmente eram carentes ou tinham problemas muito graves e não conheciam, né, não tinham dinheiro ou conhecimento aqui na Alemanha. Então, assim, eu me virava nos 30 para resolver problema de A a Z. E se eu não sabia, eu falava para minha chefe: olha, encontrei em tal repartição pública um curso gratuito que eu posso me inscrever para aprender isso, porque tem clientes necessitando desse conhecimento e desse aconselhamento. Aí eu ia, fazia e continuava assim, me especializando e me aprofundando nas leis alemãs e ajudando as famílias aqui, né? Então, eu até brincava que falava assim: o cliente bom é aquele que não volta mais porque eu resolvi o problema, mas só me dá um alôzinho que está tudo certo, eu vou ficar super feliz, sabe? Só avisa que resolveu, né? Exatamente. Eu falava, só me dá um alôzinho e fala, ó, tá tudo bem, porque eles muitas vezes não voltavam mais. Às vezes eram problemas complexos, né? Que aí elas voltavam com frequência, porque daí problemas que envolviam violência doméstica, problemas que envolviam outros tipos de coisas graves, que era um aconselhamento assim que se seguia ao longo dos meses, muitas vezes, né? E, então, assim, eu já sabia. Agora, eu falava que o bom é a gente ajudar a pessoa a se autoajudar, porque para que ela não dependa nem de mim e nem de ninguém, né? Exato. Para que ela aprenda Autonomia, né? E a autonomia. autonomia para viver nesse país, sem precisar realmente pagar outras pessoas para traduzir ou para resolver os problemas. Nem todo mundo consegue, é compreensível, nem todo mundo tem condições de aprender, né, uma outra língua dessa maneira, ou mesmo porque o palavreado, vocabulário que é utilizado nessas cartas burocráticas é um alemão que não é o do dia a dia, né? Então, assim, realmente nem todo mundo tem condições de resolver esses problemas. Para isso, eu existo e ajudo com prazer as pessoas. Verdade, verdade. E aí você também trabalhou numa subprefeitura. Foi depois dessa ONG? Que aí Foi acho que ficou bem mais fácil o caminho para você depois também, né? Sim, foi paralelo. Quando veio a Ah, onda, a partir de 2015, que veio aquela onda dos refugiados para a Alemanha, né? tá. Nós criamos, eu fui uma das cofundadoras de uma iniciativa de voluntários no bairro, na época onde eu trabalhava, onde eu ajudei a montar essa iniciativa para ajudar os refugiados que estavam chegando. E com isso eu acabei entrando em contato. Eu já participava do Conselho de Mulheres, do Conselho de Integração, mas aí o secretário da integração, eu comecei a ter contato com ele e comecei a ajudar de várias maneiras, e aí ele lançou um projeto piloto, que era uma sala de aconselhamento para dar esse tipo de aconselhamento de consultoria para os refugiados dentro de um abrigo dos refugiados onde eles estavam morando, porque as pessoas vinham e ficavam muito paralisadas por conta do trauma da fuga, das perdas e tudo mais, e eles não saíam muito dos lugares ali. Então, a gente quis levar para dentro de onde eles estavam morando essa ajuda. E ele me convidou para dirigir esse infopoint, chamava, que era essa sala do aconselhamento da consultoria oferecida nesse lugar. E eu fiquei muito lisonjeada, né, e muito feliz, porque foi um reconhecimento do meu trabalho, e tanto é que foi um trabalho paralelo, e o meu chefe autorizou, na época, eu trabalhar paralelo para a prefeitura também, porque para ele foi assim, a funcionária dele que foi escolhida e convidada a trabalhar, e ele tinha interesse que eu estivesse ali dentro também, né? Estrategicamente falando, e foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu conheci muitas culturas diferentes, aprendi a respeitar a diversidade ainda mais, a respeitar as culturas diferentes, sem julgar,
antes de eu fazer a minha própria imagem das coisas e das pessoas, a você encontrar as pessoas de olho a olho, de frente, assim, com o mesmo respeito, sabe? Foi muito, muito enriquecedora essa experiência para mim. Porque os referenciais mudaram, né? Alargaram ainda mais os meus horizontes, a forma de ver o mundo, os países, os conflitos, e ver como pessoas são pessoas e destinos, as coisas acontecem na vida, entendeu? Que pode ser com um alemão, com um brasileiro, com um sírio, e você poder estender a mão e estar ajudando ali, foi uma fase assim muito, muito legal. Assim, triste, eu conheci muitas coisas pesadas, mas, por outro lado, assim, gratificante de você saber que você... E ainda mais pensando, eu, uma brasileira, estando na Alemanha, ajudando pessoas do Líbano, da Síria. Então, assim, foi muito legal mesmo. Que bacana, que trajetória legal, Fernanda. Muito, muito rica a sua trajetória de humano mesmo, né? Uma questão de conhecimento, de aprendizado do ser humano. É verdade. Muito legal. E me conta uma coisa, você falou que era do Conselho da Mulher e o Conselho de Integração. O que são esses conselhos? O que eles fazem? Eles são pessoas que são nomeadas a serem parte integrante oficialmente desses conselhos, que a cada prefeitura ela tem o conselho do deficiente, o conselho da mulher, o conselho da integração, o conselho da educação, o conselho da juventude, entendeu? E participam não somente pessoas nomeadas dos partidos, mas também pessoas nomeadas de organizações, de ONGs que trabalham com esses temas específicos. Então, você é nomeada pelo prefeito, né? A ONG onde você trabalha manda a sua nomeação, e eu fui nomeada e convidada a participar oficialmente desses 2 órgãos, que são oficiais dentro da prefeitura, e ali dentro a gente fazia ações, manifestações, atividades, a gente analisava. A minha função, principalmente, eu via assim como trazer da base da minha realidade, no exercício prático da minha atividade, trazer a realidade das pessoas dentro do aconselhamento, para fazer uma transferência disso para o mundo da política. Porque eu falava, muitas das pessoas dos partidos que estavam ali dentro, elas tinham condições de lançar projetos, né, ali dentro, e projetos dentro da prefeitura, dentro do bairro, só que elas ficam atrás de uma escrivaninha, totalmente longe da realidade e das necessidades das pessoas, né? E eu falava que eu via a minha função, porque eu via o que as pessoas precisavam, o que funcionava e o que não funcionava. Então, eu trazia e eu fazia essa transferência, né, de informações para juntar a prática com a teoria. E, através disso, nós pudemos fazer muitos eventos, muitas coisas legais, realmente, para palestras, seminários, para ajudar dentro do bairro os estrangeiros que estavam chegando, as mulheres, para entender quais as dores, as necessidades das mulheres. E eu fazia um mix ali dentro entre as mulheres, as estrangeiras, e ajudava dessa maneira ali dentro desses conselhos. Sim. E por quanto tempo você ficou nesse conselho? O das mulheres eu fiquei, acho que 10 anos, e o da integração eu fiquei 8 anos. E eu já estava fazendo parte, inclusive, do Conselho Geral de Berlim todo, porque toda subprefeitura cada uma tem o seu conselho. Aí nós nomeamos até mulheres de 1, 2 de cada conselho, e a gente tinha um Conselho Geral de Berlim. E quando eu pedi demissão do meu emprego, eu já estava sendo uma das coordenadoras gerais desse Conselho Geral, do Conselho das Mulheres de toda Berlim, realmente para atuar politicamente para a defesa de todos esses temas muito importantes para o direito da mulher, seja igualdade salarial, defesa dos direitos, ou realmente não à violência, temas importantes também como a questão até da participação da mulher, ou nas empresas, de poder ter um trabalho bom, de poder ter mais atividades, condição de
ter pessoas que cuidam das crianças para poderem voltar a trabalhar. Então, vários temas que a gente tentava ter força, lobbyismo ali na política para mudar algumas coisas. Algumas coisas a gente conseguiu, né? Mas você sabe que esses temas são de formiguinha, né? Que muitas mulheres já fizeram antes de nós. Sim. Nós continuamos e esse trabalho ainda tem que continuar fazendo, né? É verdade. Não, tem que ter uma continuidade, né? Tem que ter sempre uma representante, né? Para poder falar da questão da ponta, porque eles estão num patamar, né, diferente, eles não conseguem entender como a ponta está, qual é a necessidade das pessoas que estão lá na ponta. É verdade. E se a mulher dormir no ponto, para regredir é muito rápido, né? Para conquistar, para ter uma conquista, são anos de luta para a vitória, mas infelizmente as coisas infelizmente, se a gente realmente não se posiciona e conquista o nosso espaço, é muito fácil para a gente perder de novo esse terreno, infelizmente, né? Não acredito. E diga uma coisa, aí com todo esse conhecimento, com essa bagagem que você acumulou, em 2021 você decide aí uma trajetória profissional solo. Como que foi isso? Foi, de novo, um grande desafio para a minha vida, principalmente porque eu fui por muitos anos mãe solo, né? Eu me separei do pai da minha filha, depois ele veio a falecer, então eu criei minha filha aqui na Alemanha sozinha. E eu não tinha muito, eu achava que eu não tinha essa veia empreendedora e nem podia me dar o luxo de aventurar, porque eu precisava sustentar a casa, né? Mas eu chegou num ponto da minha carreira nessa organização onde eu alcancei o máximo que eu podia alcançar. E dali eu poderia continuar 20 anos fazendo a mesma coisa, mas eu tinha ainda muitas ideias, muitos sonhos para realizar, e eu percebi que o meu tempo ali tinha acabado, e eu tinha conhecido um parceiro, que agora com quem eu vinha me casar, né, que me apoiava, acreditou, né, em mim, na minha capacidade, e me apoiou realmente, porque ele é empreendedor, e ele falou, olha, com certeza, tudo isso que você está falando tem pé e cabeça, e você tem tanta bagagem, você adquiriu uma bagagem tão grande de conhecimento, de experiência, que você pode seguir o seu caminho sozinha. E aí foi isso que eu fiz. Eu saí da minha zona de conforto, de enfrentar novos desafios. Foi muito, para mim, assim, bem assustador no início, mas eu não me arrependi, porque eu sei que eu encontrei realmente o meu chamado, né? E o meu chamado é esse. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar. E lógico, agora eu ganho o meu dinheiro ajudando pessoas. Então, assim, eu presto consultoria social e jurídica para estrangeiros, não somente brasileiros, mas, lógico, muitos brasileiros me procuram, mas eu atendo pessoas de outras nacionalidades e ajudo com questão contratual, seja contrato de trabalho, seja questão de vistos. Muitas pessoas que vêm ou que estão aqui precisam se regularizar. Então, a integração no mercado de trabalho na Alemanha, eu sou convidada a dar palestras, workshops em alemão e em português, que é uma coisa que eu faço com muito, muito prazer. E eu quero sempre me multiplicar, porque eu sei que está vindo uma geração de brasileiras muito capazes para a Alemanha, e eu gostaria de me multiplicar para que essas que estão chegando se encontrem e possam continuar a ajudar as próximas que vão chegar também, sabe? Sim. E eu sou muito, muito feliz com isso, porque de pouquinho em pouquinho eu vejo que as coisas estão funcionando e que a minha decisão foi acertada daquilo que eu fiz. E aí você, muito bem, né, posicionada, muito empoderada, né, porque você realmente se assumiu enquanto ser, e você conheceu essa outra pessoa maravilhosa, que é o seu marido, e com ele você está começando aí uma empresa de recrutamento de brasileiros. Sim, esse é o próximo passo. Como que é essa história, Fernanda? Conta pra gente. Então, que eu acho que já está em todo quanto é jornal, né, que a Alemanha tem um grande déficit de mão de obra qualificada, né? E a estatística é que daqui para 10 anos isso piore. E aí eu participo, principalmente desde o corona, né? Eu tive a oportunidade de entrar em muitos networks com órgãos do governo alemão,
online, fazendo reuniões e tudo mais, e eu vi que já existem algumas empresas de recrutamento que já estão fazendo isso, porém, elas sempre falta alguma coisinha, ou elas trazem a pessoa e não fazem o onboarding corretamente, ou elas fazem o onboarding, mas não pensam na família, e aí eu comecei a ver que tudo aquilo que eu faço, isso se complementa a esse trabalho. E aí eu conversei com meu marido e ele, como ele também é empreendedor e trabalha com várias empresas alemãs e viu que realmente o déficit de funcionários é muito grande, ele acompanha todo o meu trabalho, ele falou, então vamos fazer isso junto, porque ele vai fazer o contrato com as empresas que vão nos dar as vagas de emprego e eu vou recrutar e preparar essa pessoa para vir para a Alemanha, mas oferecendo tudo aquilo que eu sei que a pessoa e a família da pessoa vai precisar aqui para se integrar, para se adaptar, para passado esse período de choque cultural e de adaptação, para a pessoa encontrar o seu espaço e ficar feliz aqui, entendeu? Então, assim, isso que estava faltando nas empresas, ter entender a dimensão do que é você mudar de um país para o outro, tudo que isso acarreta, né? E é isso que eu vou trazer de diferencial, é a integração dessa família com coach de orientação, de suporte, de apoio, e para que isso realmente, para que isso seja feito com grandes chances de sucesso, não somente imediato, mas também que essa família fique a longo prazo aqui, para poder sustentar a economia da Alemanha, que é o que eles estão precisando. Sim, sim. Não é só tratar dos documentos, não é só uma questão burocrática, né? Não. É uma questão que envolve a questão emocional, psicológica. Você trata aí, você avalia a pessoa e consegue passar para ela pontos importantes da mudança no dia a dia, da rotina mesmo, né? Exatamente. Eu me vejo realmente como, além da consultoria social e jurídica que eu faço, eu sou uma facilitadora mesmo desse processo migratório e eu ajo realmente como fazendo uma ponte entre as culturas, porque eu transito com muita segurança e conforto nas duas culturas. Então, eu consigo entender muitas vezes questões de comunicação, falha de comunicação Sim. por problemas culturais, por diferenças culturais, onde, na verdade, não haveria um problema se isso fosse esclarecido desde o início, porque o profissional é bom, a empresa é boa, só que ali tem algum mecanismo que não funcionou e que, se não entrar uma pessoa intermediando, pode ser que realmente não funcione. E é esse o meu papel, intermediar, entendendo os dois lados, facilitando essa aproximação entre as culturas dentro do business, por exemplo, e também acompanhando a família, porque as mulheres que vêm muitas vezes sofrem depressão ou Sim. não se adaptam porque elas têm que apoiar o marido, as crianças, e onde que ela fica nessa história? Então, assim, Sim. todo um trabalho de acompanhamento aí para que futuramente ela também se encontre e se realize aqui. Sim, sim. Ô, Fernanda, e também esse apoio tem a ver com o social, né? Para ela se socializar. Sim. Porque existe ainda um preconceito com relação ao alemão, a questão do alemão ser considerado uma sociedade ainda fria, distante, quando os estrangeiros chegam, e acho que desconstrói também essa ideia. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu acho que isso tá acontecendo bem pouquinho já, tanto está sendo desconstruída a imagem do brasileiro que é impontual, que não tem compromisso, está sendo quebrado, como também quando as pessoas entram aqui e conhecem, além do primeiro impacto, conhecem um pouco mais a cultura alemã, os brasileiros também percebem que os alemães têm um outro lado, mas você primeiro precisa quebrar a casquinha do ovo ali para entrar dentro, entendeu? Porque um alemão ele tem muitas qualidades, então a gente tem que sair desses preconceitos, tanto com o brasileiro quanto com o alemão e vice-versa, porque
as pessoas, a gente não pode taxar as pessoas e né, usar um carimbão, é assim, não é, né? E você só conhecendo e se permitindo a conhecer um pouco mais a fundo, que você vai poder formar uma imagem mais embasada daquilo que realmente é, né? Mais fiel ao que é a realidade. E tem pessoas e pessoas, né? Você pode ter brasileiro e alemão que não presta, como vice-versa. Exatamente, como 100%, né? É ser humano, né? Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Justamente, é verdade, é verdade. Ô, Fernanda, e quais são as vagas que tem mais procura? Você tem isso assim, já em registro? Olha, a princípio, o que nós vamos recrutar vai ser na área de saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores, mas também na área de TI, toda a área de TI, na área de engenharia de alta tensão, montadores de alta tensão, engenharia de fibra ótica, mas, na verdade, na gastronomia, na parte de construção, hotelaria, tudo isso está precisando também. Então, nós vamos começar primeiro com essas, onde a gente já tem as pré-contratos com algumas empresas que já nos garantiram vagas de emprego, e dependendo de como nós crescemos, nós podemos aumentar a abrangência, mas a gente não quer meter os pés pelas mãos, a gente quer poder oferecer uma coisa de qualidade, fazer um trabalho com excelência, então, a princípio, menos, para que funcione bem, e depois, à medida que a gente for crescendo, a gente pode aumentar e estender para outros lugares, para outras profissões. E é claro, também assim, às vezes eu tenho um cliente, porque já tem pessoas me procurando, às vezes eu tenho um cliente que ele é da área de TI e a mulher é de marketing. É lógico que indiretamente eu vou ajudar essa mulher, mesmo ela não estando dentro do quadro de profissões onde inicialmente eu estou procurando, mas a gente vai aproveitar essas pessoas e vai querer ajudar, porque é um desperdício, né? Ainda mais quando as pessoas chegam, é um momento que elas estão mais com gás, com vontade de aprender, e se você não pega, isso eu vi muito com os refugiados, se você não utiliza essa chama de esperança no coração das pessoas, elas vão perdendo a resiliência, elas vão perdendo a motivação, elas vão se resignando, elas vão caindo em depressão, vão caindo numa zona em que elas se resignam ali e elas e aí é difícil você tirar essa pessoa dessa posição. Então, assim, o ideal era uma coisa que eu sempre falava na época: por que não, assim que as pessoas chegam, oferecer curso de alemão, oferecer curso para ela se inteirar na coach, como eu ofereço, de integração, para ela conhecer como é que funciona a Alemanha, em vários detalhes, em várias áreas diferentes, para você se familiarizar no mundo novo que você está vivendo. Isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Bom, nós estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu queria só entender, queria te ouvir, esses teus 25 anos de Alemanha, de Berlim, o que mais te encanta em Berlim? Nossa! Acho que são tantas coisas. Sim, sim, sim. Olha, a diversidade da Alemanha me encanta. O viver e deixar viver na Alemanha me encanta, porque aqui cada um pode ser do jeito que ele quiser e as pessoas são normalmente respeitadas por isso. A Alemanha é um mundo dentro da Alemanha, né? A Alemanha, ela aqui pulsa a vida, e aí você está vivendo no centro da Europa, né? Vivendo onde tudo é feito, né? Assim, você passar por frente do parlamento alemão, você atravessar aquelas ruas ali onde você fala: nossa, a história foi feita aqui, continua sendo feita aqui em muitas coisas no mundo, né? E você fazer parte, né? Você é uma sementinha ali de mostarda, mas você faz parte daquilo, né? Isso me encanta, assim, a cultura e ao mesmo tempo o verde dessa cidade. Eu falo que o Brasil, São Paulo, é a minha terra natal,
mas Berlim, a Alemanha é minha casa agora, por escolha, sabe? Eu amo esse lugar, amo. Que lindo isso, Fernanda. Bom, você quer deixar algum recado para a gente encerrar? Quer mandar uma mensagem, falar alguma coisa diferente que eu não tenha perguntado, de repente esqueci? Sim. Eu queria dizer, primeiramente, de novo, agradecer muito. O bate-papo foi gostoso. Eu gostaria de continuar ainda batendo papo, que você é muito simpática. Foi muito gostoso o bate-papo com você. Mas queria dizer assim, esses caminhos, né, que a gente, as decisões, os caminhos que a gente toma, mesmo que a gente escolha, nem sempre eles são fáceis, né? Mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos, de tentar realizar eles, porque a gente pode se arrepender depois, mais na frente. E a vida passa muito rápido, né? Então, assim, para quem tem o sonho de vir para a Alemanha, de trabalhar na Alemanha, fica à vontade para me procurar, porque eu conheço muitos lugares, muitas pessoas, muitas organizações, e é um prazer poder ajudar as pessoas e fazer parte da realização desses sonhos de pessoas. E eu fico muito feliz com isso e estou à disposição. Eu vou lançar em setembro agora um workshop de coach de carreira intercultural aqui em Berlim. E eu costumo dizer que comigo agora que o futuro das pessoas profissional na Alemanha começa agora. A pessoa tem que dar o passo e eu estou aqui para ajudar. Então, quem quiser, é só me procurar que eu estou à disposição. Depois passa esse link desse coach para a gente também divulgar. E também tem um congresso, não é isso que você vai fazer? Um seminário, um congresso? Sim, eu sou uma das co-líderes do Grupo Mulheres do Brasil aqui em Berlim, e nós estamos organizando um ciclo de eventos na Embaixada Consulado de Berlim, aqui em Berlim, na Alemanha, para mulheres, e o projeto chama Elas na Embaixada. Nós queremos fazer talk shows com mulheres especialistas em várias áreas. Eu vou começar o primeiro falando sobre as faces da maternidade, para orientar e dar consultoria e orientar mulheres que têm dificuldades ou são mães solos ou têm problemas aqui por ser mãe, mulher, migrante na Alemanha. Então, esse vai ser agora dia 28 de junho de 2023. Mas depois também, dia 3 de julho, eu vou oferecer um seminário online junto com a organização chamada Embradiva, que é uma das organizações brasileiras mais antigas aqui na Alemanha, que também ajudam mulheres. E lá eu vou falar sobre a introdução do direito do trabalho na Alemanha, de forma prática, explicando o que a pessoa tem que observar num contrato de trabalho, quais são as modalidades de tipos de emprego ou de atividade laboral na Alemanha, o que você deve tomar cuidado numa rescisão contratual, enfim, todos esses aspectos legais para que as pessoas fiquem sabendo dos seus direitos e deveres quando se assina um contrato aqui na Alemanha para trabalhar, né? E dicas de órgãos do governo que podem te ajudar a procurar um emprego, ou tem um subsídio financeiro ou alguma coisa assim. Isso vai ser online pelo Instagram da Embradiva no dia 3/7. Ótimo. Passa para mim também depois esse card, esse link, Fernanda, por favor, para divulgarmos no Instagram. Sim, com prazer, vou passar sim. Tá bom? O teu Instagram tá aparecendo aqui na tela, as pessoas podem te procurar e nós vamos divulgando. À medida que você tiver também eventos, tiver outras participações em outros locais, nós vamos divulgando para as pessoas também terem esse acesso mais estreito contigo. Sim, claro, vai ser um prazer. Tá bom? Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha uma nova oportunidade para outras conversas com outras empresas que você vai estar à frente, com certeza. Você é uma empreendedora nata. Obrigada, Fê. Até a próxima, querida. Obrigada, Leti. Gratidão também por esse momento com você. Tchau. Tchau, tchau.